Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Empreendedorismo Musical. Esse programa tá virando uma baixaria, né? Semana passada foi a Alana Albert, se você não viu, depois vai lá no YouTube, @Guga Gonçalves Oficial, confira, entre outras entrevistas. E hoje eu vou estar com um super baixista de funk, o cara é uma enciclopédia da funk music, ele é psicanalista, ele é jornalista, com vocês, Fernando Savalha. Bora lá. Conta um pouco dessa história fascinante aí sua nos graves, de onde surgiu duas, né? Que é na área da sua jornada no contrabaixo, e também com a Black Music. A gente vai querer que você fale um pouquinho de funk pra gente. É engraçado isso, né? Eu sou um moleque nascido e crescido em Pinheiros, assim, branquelo, né? Totalmente, até um pouco assim, provinciano no sentido, né? Uma adolescência de uma família classe média. Mas eu tenho uma irmã que ela é 2 anos mais velha que eu, e lá por 1977 ela começou a ouvir disco music, e aí eu fiquei fascinado com aquilo. Eu não sabia exatamente o que era um contrabaixo, mas eu gostava do som grave, né? Que tem muita energia no grave, né? E aí eu lembro que aí eu me apaixonei por disco, eu comecei em bailinho e tal, até que um dia eu entrei na Banana Power, que era uma discoteca muito famosa aqui em São Paulo, né? Na Avenida São Gabriel. E eu lembro, Guga, que eu entrei e aí veio aquela porrada sonora, assim, aquela coisa. E aí é muito curioso, porque eu acho que você sabe também, eu sou psicanalista também, há muitos anos eu atuo como psicanalista, né? E dando um olhar assim mais até primeiro neurocientífico, vamos dizer assim, mais bioquímico, o que aconteceu foi uma porrada de dopamina, assim, né? Que dá um encantamento, né? A gente, quando está apaixonado por alguma pessoa, a gente vê aquele dopamina. E a música ali veio com aquela dopamina toda. E até hoje eu estou sofrendo com isso de alguma maneira, é uma paixão. E aí, baixo, né? O baixo é tudo na black music, na disco, no soul, né? No funk, o funk, como a gente, né? Como os americanos conhecem o funk, né? A palavra funk no Brasil está meio, né? É um outro estilo musical, talvez assim. E foi assim. Aí foi esse apaixonamento, comecei a tocar com fulano, ciclano, beltrano, muito especializado nessa onda, e até que eu chego num momento da minha vida que um dia toca o meu telefone, era um cara me chamando para tocar com o Jimmy Bullhorn, né? Que, que é um mestre do funk, da disco, e aí acho que é o ápice, né? Sendo, curiosamente, eu resolvi que eu ia tocar baixo em 1980 num show do Jimmy Bullhorn no Clube Juventus. 30 anos depois, né, de uma jornada, aí toca o telefone, era para eu tocar o Jimmy Bullhorn. Então, foi mais ou menos assim esse encantamento, né? E conta pra gente um pouquinho, pra gente entender, né, o funk, né? Hoje a gente se confunde muito, né, o que é funk, né? Então, qual que é a história do funk, seus primórdios, né, sua origem e como que ele foi tendo essas mesclagens aí, novas roupagens. Na verdade, a música negra das Américas começa com um fato muito triste, né? Uma tragédia que é a chegada dos escravos, né? No século 17, 16, final de 16, 17. E aí eles, tanto nos Estados Unidos, como na América Central, como no Brasil, os escravos, para trabalhar, eles começam a cantar para poder suportar um pouco da mazela, né? Que era aquela vida absurda. E aí começa, nos Estados Unidos especificamente, lá no sul, né, nas plantações de algodão, eles cantavam. Esse canto vai se transformando com a passagem das décadas, e ele chega aí já no século XIX, meados do século XIX, ele vira o blues, né? Essas work songs vira o blues no estado mais bruto, né? Então, durante a Guerra da Secessão, já tem registros de escravos libertos tocando blues, né? Naquela forma harmônica que a gente conhece, né? O que acontece? Esse blues vai se desenvolvendo. Um século depois, ele é eletrificado, né? E aí surge o rhythm and blues, que é uma espécie de tocar o blues, só que mais para frente.
essa maneira de tocar mais para frente altera também a essência, o conteúdo das letras. O que era uma coisa muito sofrida começa a ser uma coisa mais sobre a própria vida, tinha angústias também, mas coisas falando sobre amor e coisa, né? E aí você tem uns pioneiros ali que começam a misturar o rhythm and blues, caras como Ray Charles, Jack Wilson, com o gospel, que é a música cantada nas igrejas norte-americanas, né? Principalmente nas igrejas batistas. E aí nasce o soul, né? E a soul music. E aí já começa a entrar numa área, né? Que é a Motown em Detroit, a Stax lá em Memphis. Então cada região dos Estados Unidos tem uma maneira de tocar o soul, né? Mas o que seria o funk? O funk é uma alquimia que o James Brown fez com o soul, com a soul music dele, olhando muito para a parte rítmica, né? Ele dá uma envenenada na parte rítmica do soul e cria o funk, né? E o funk nasce daí. Lembrando que funk sem o Y no final, a palavra, diz respeito ao estilo musical, né? E o funk com Y é uma gíria, né? Que é uma coisa legal, uma coisa bacana, tudo podia ser funk, né? E é legal que o americano não fala funk, né? A gente que fala funk, quase tem um O ali, né? Funk. É legal isso. E o funk é isso, é a maneira de tocar, é a maneira que o James Brown encontrou de deixar o soul dele mais envenenado na parte rítmica, né? Tá? Então você vê que James Brown é muito rítmica, né? O baixo, a guitarra, a metalheira é pensado de uma forma com uma apuração rítmica muito forte. A harmonia do James Brown é a mesma do Rhythm and Blues, que não alterou muito, né? Depois, aí sim, aí aparece o Sly and the Family Stone, o Funkadelic, né, com o George Clinton, eles vão alterando a coisa da harmonia, e aí vai ficando cada vez mais rico, assim, tá bom? Isso seria o funk, né? Que curiosamente, o funk no Brasil, como a gente entende, funk no Brasil é Tim Maia, funk no Brasil é Gerson King Kong e outras coisas. E Guga, deixar muito claro, não tenho nada contra nenhuma forma de manifestação cultural, de quem quer que seja, tá bom? Respeito demais. É só uma questão de olhar para a anatomia da música. O que se chama de funk no Brasil, na verdade, é um subestilo de rap chamado Miami Bass, que foi se adaptando, tá? Mas o funk para o americano é uma coisa diferente. Tá? Extremamente importante para a gente entender também, né, as origens e como que foi tendo as roupagens, desde o contexto Uhum. aí até o que a gente veste como o que a gente chama de funk, né? E o James Brown foi o precursor do funk, então Foi, ele era um foi. cara que tinha, né, as duas partes ali, o ser humano, né? Daí tem um monte de questões aí que a gente gostaria que você compartilhasse, e também a parte musical, né? Que ele é um cara que pensava muito à frente na música, mas parece que não é uma Sim. pessoa muito. Mas ele era um cara um tanto quanto temperamental, vamos dizer assim, né? Ele era muito centralizador e quando você escuta uma linha de baixo, uma metaleira, uma guitarra, pode crer que saiu da cabeça dele, tá? Raramente alguém podia criar alguma coisa. Ah, senhor Brown, criei isso aqui. Ah, você criou? Então tá demitido. Seria uma coisa meio assim. Quem cria aqui sou eu, tá? Mas ele tinha uma relação muito complicada com os músicos, né? Tem muito músico que conta em várias biografias do James Brown que músicos que dão depoimento falam: eu fiquei traumatizado, né? Fiquei com estresse pós-traumático depois de trabalhar com o James Brown, porque os ensaios eram muito rígidos, você não podia nem sequer ensaiar se você não estivesse com o seu sapato engraxado, né? Como as músicas não tinham mapa, Guga, e é uma tradição do funk americano até hoje, tá bom? Isso foi aprender com o Jimmy Bolhorn, né? Toquei muita banda de funk, de disco aqui no Brasil, de cover e às vezes autoral, mas tudo é muito pensado no mapa, né? Uma tradição americana não tem muito mapa em funk. Então, o que acontecia? Você não podia tocar com o olho fechado, por exemplo, porque você precisava ficar sempre olhando para ele, porque ele dava o sinal, o que ele queria. Né? Se voltava para o início da música, se ia para a parte 2.
Então tem histórias curiosíssimas, né, de músicos, baixistas, é, tocando, fechando o olho para curtir o groove, e quando ele abre o olho, tá a mão do James Brown multando ele, ele fazia assim para multar. $50 era a multa. A segunda vez era uma demissão. Um terror, né? É, o que nos remete um pouco a Tim Maia, né? Alguma coisa assim, uma figura muito temperamental e explosiva, né? Mas, mas não dá para negar a genialidade de James Brown, né? Ritmicamente falando, é um negócio. O cara inventou um estilo, né? Uma maneira de expressar. Curiosamente, o que é muito bonito também é um estilo onde o orgulho afro-americano está presente no ritmo, né? O funk, a batida funk tem uma coisa muito importante ali de autoafirmação. É como se não precisa nem estar na letra, ainda que tenham muitas letras que foram escritas politicamente falando dessa autoafirmação, mas no ritmo já está presente uma sensação de que esse é o meu som, é assim que eu sou, e se você não gostar, o problema é seu, né? Então tem uma coisa, sabe? Tanto é que o funk foi usado como trilha sonora do movimento dos direitos civis americanos, né? Final da década de 90, começo dos anos 2000, tem gente que não tinha nem nascido ainda, mas Uhum. era vasculhar, né? Então, era sair O... de Campinas para ir para São Paulo comprar revista de baixo e brincar lá na Free História fantástica essa tua, rapaz. Eu imagino, aí como psicanalista, né? Eu imagino você saindo da tua cidade e a experiência psíquica que era, né? Saber que você ia chegar no lugar, ia comprar revista, ia se abastecer com informações, quer dizer, o mundo ia abrir, né? Essa troca é muito bonita. Eu recebo muita mensagem e fico muito tocado com muita gente que lia minhas colunas, o método e tal, e que me fala, olha, queria te agradecer porque você me ajudou a curtir Black Music e tal, né? Pô, isso não É, tem preço, assim, muito bacana. cover baixo, né? Mas antes da cover baixo era só a revista de guitarra e tinha 2 páginas no final. E, então, Para você ver como era, né? 2 páginas de uma revista inteira. Então, A vida de um baixista não era fácil até os anos, final dos anos 90, meu amigo, de informação, né? você demora 3 segundos e já está estressado. Mas olha, Guga, acho que a gente tem que fazer uma homenagem aqui. Esse sim foi um empreendedor, né? O Milton Wood, né? Que era a ideia da revista Cover Baixo veio da cabeça dele. E é curioso porque eu estava presente, né? Eu sou músico, já estava fazendo na época minha formação em psicanálise, porque já tinha me formado, mas ainda não atuava. E sou jornalista também, né? Eu sou formado em comunicação social. Então, eu fui contratado pela editora para ir trabalhar lá, porque ia ter uma revista de baixo, né? Como eu sou baixista e conheço muito de black music, me contrataram. E eu vi essa entrega do Newton, é, e mais, vou mais longe também. Tem que dar o crédito para o Márcio Mazulino também, que era o diretor na época, era a editora HMP. Eles apostaram numa coisa que era incrível. A gente sabia do mercado de guitarra que era forte, mas a gente não sabia como é que estava o mercado de baixista. A gente sabia, obviamente, que tinha ótimos baixistas no Brasil, mas a gente não sabia a quantidade, o interesse, como é que seria essa troca. E os caras foram e lançaram, né? Acho que foi em setembro de 2002, a primeira, aquela cover baixo com o Jaco Pastorius na capa. E, cara, apostaram tudo naquilo, porque podiam se dar muito mal, né? E foi um sucesso, assim, um sucesso. A primeira revista latino-americana dedicada ao contrabaixo, né? Uma coisa incrível. E aí também além né, dessa homenagem ao Newton Wood, eu tenho que fazer também jogar um confete, um alto confete, assim, um exercício narcisista. Por exemplo, nunca uma revista de contrabaixo no mundo, nem a Bass Player, tinha dado uma capa para o Bernard Edwards, do Chic.
nós somos os primeiros, né? Os primeiros, sabe? Então, essa galera, o Regis Tadeu também, um cara que incentivou demais, né? Eu lembro de uma entrevista com o Louis Johnson, né? O Regis, não, vamos fazer. Eu falei, pô, Regis, não, vamos fazer. Então, ele, né? Então, era uma delícia trabalhar na cover baixo, assim, nesse sentido. Depois eu passei também, contribuí para a Bass Player, também fui muito bem recebido, também tinha muita liberdade de entrevistar quem eu queria, eu ia atrás, sempre, né, num suporte, assim. Mas eu acho que vale a pena a gente lembrar do Newton Wood aqui, tá? No teu programa, que foi esse sim foi um empreendedor, assim, sabe? De apostar numa maluquice, e deu certo, hein? Uma lenda do contrabaixo que tive a honra de ver com ele também. Tivemos algumas aulas lá no IBT. Foi Ah, você chegou a conhecê-lo, pessoal. Pô, que sorte a tua. Era um gentleman, né? Um gentleman. Né? lindo, Zuzo. Então, foi toda Hum. aquela era da época das quebradeiras. Timbres, um mundo do som. Garanta segurança e exclusividade para o seu negócio. A New Company Marcas e Patentes há quase 3 décadas auxilia empresas a serem exclusivas no mercado. Proteja o seu talento, registre sua marca com a New Company. Formalização da atividade profissional, aula de projeção e viabilidade financeira, definição de metas e objetivos, arquitetura de marca, construção de marca pessoal, linguagem sonora, gêneros de conteúdo para podcast, liderança e desenvolvimento de competências, neuromusic e muito mais. Tudo isso você encontra em empreendedorismomusical.com.br. Nando, você falou sobre toda a parte, né? Você é psicanalista, jornalista. Então, acho que é a pergunta que eu sempre faço no programa, Uhum. é imprescindível. Como que você vê toda essa mudança? A gente vive uma sociedade totalmente mediatizada, né? E como que você vê toda essa mudança comportamental ao longo do tempo? Se sente informado hoje com um título, né? A pessoa não clica, e isso aqui gera devaneios comportamentais, aí revolta e tudo mais. Então, desde a parte da comunicação mesmo até a música, como que você vê todo o processo de transformação? Você vê, você guarda com muito carinho, né? E provavelmente esse é o principal motivo de eu ter sido convidado. E, de novo, te agradeço demais. Eu me sinto muito homenageado com isso também. Mas você vê, a mídia impressa, né? Hoje não existe mais. O mercado editorial está falindo por causa da internet, do mundo digital. O mundo digital ele tem um lado fantástico e eu não vou negar que me propiciou. Puxa vida, eu conversei com baixistas para fazer entrevista e ídolos meus a partir dessa possibilidade de comunicação que o mundo digital ele traz. Mas, Guga, aí sim, como psicanalista, o que o mundo digital gera de ansiedade nas pessoas é um absurdo, cara. É um absurdo. Eu não sei, por exemplo, se aquele texto, né, da coluna que você gosta tanto, de novo te agradeço, que eu tinha na cover baixo, ou anos depois na bass player, se hoje, se fosse lido aquilo, se alguém conseguiria prestar atenção mais de 2 minutos, você entendeu? A gente está cada vez mais ansioso, né, por causa do mundo digital. E uma coisa que eu tenho percebido ultimamente, você vê, né, os nossos ídolos ou as pessoas que a gente admirava, quando a gente encontrava, tinha uma coisa bacana, assim, de emoção, de troca, às vezes decepção também, né? Mas, hoje em dia, tem uma super exposição sabe, cara, que dá uma banalizada em tudo, né? A OMS tem um dado que é bem chocante, duas pesquisas que eu li, não, que a gente vive o Brasil é o país que é o maior índice de pessoas que sofrem de ansiedade, Sim, 84% das pessoas sofrem de ansiedade, o sim. ranking, né, um ranking ruim, negativo esse, e outro é o da MIT, da Universidade de Massachusetts, Instituto de Neurociência,
que fala que pela primeira vez na história da humanidade os filhos são menos inteligentes que os pais. Então, isso é Perfeito. Olha que lugar delicado a gente chegou, mas é verdade. Bom, inteligências artificiais, sim, né? Eu dou aula de psicanálise na formação de psicanálise da Sociedade Paulista de Psicanálise, tá? E a gente estava pensando uma época, porque a gente tem provas escritas lá para conferir se a epistemologia da psicanálise está sendo entendida pelos alunos, está sendo absorvida. E a gente chegou a aventar a hipótese, não, vamos ficar só fazendo trabalho para poder conferir isso. Mas não dá mais, e não estou dizendo que alguém vai usar o chat GPT para criar trabalhos, mas eu sei que tem muita gente que cria, então a pessoa não pensa mais, não tem mais reflexão, né? E a sensação que dá, por exemplo, eu estou escrevendo um livro sobre disco music. Cara, uma pesquisa, não só o assunto é uma coisa, né, que começa em 1970, como a pesquisa que eu estou fazendo é bem old school mesmo, assim, uma coisa tradicional de um jornalista das antigas, né? E eu vejo muito canal falando de disco music, mas é uma superficialidade, sabe, é mais do mesmo. E quando tem uma curiosidade, é uma coisa que você vê que não tem uma conexão afetiva. A gente está se desconectando afetivamente, inclusive daquilo que a gente produz, por causa do mundo digital. Isso é muito complicado, rapaz, né? Então, quando você me conta que você tinha essa epopeia de vir para São Paulo para poder se alimentar, isso é tão bonito, cara, sabe? Isso dá sentido na vida, né? São construções ontológicas. E a tendência é a gente cada vez mais perdendo o sentido, porque daqui a pouco a gente não precisa nem pensar mais, né? O ser humano é um ser de simbolização, é o único. E quando a gente não simboliza algo, a gente entra em angústia. Se tem um chat GPT que teoricamente vai simbolizar, eu abro mão de simbolizar. Então o que acontece? Eu vou entrar numa angústia. E sim, cognitivamente, isso aqui também é exercícios, né? As conexões sinápticas. Você parou de pensar, velho? Sabe, tem alguma coisa que pensa para você? Acabou. Você vai ficar mais obtuso mesmo. É assustador, é um pouco assustador. Tá? eu vi uma matéria se não me engano, Backstage, uma dessas revistas, falando que o Spotify tinha feito uma obra musical com linguagem neural. A gente falando de 11 anos atrás, 12 anos atrás, e algo está vindo hoje à tona, esse boom, né, era do Sabotage, que já havia falecido, do rap, aí Eu pegaram, toquei com ele. pegaram uma base das letras deles e fizeram e comporam, né, uma obra musical lá, através de inteligência artificial. E, de repente, eu acho, não sei se é para esconder algumas coisas, né, eles põem algo para virar uma ênfase aí da galera para se divirtam com isso. Pois é, rapaz, divirta. Pois é, mas é absurdo. Cara, eu estou tendo um trabalho tão absurdo e tão, ao mesmo tempo, tão delicioso, cara. Que desafio, que me dá sentido de existência, de vida, que é escrever esse livro sobre a história da disco. E outro dia a Mari, minha filha, mostrou uma moça lá nesse TikTok da vida de novo, falando: não, que tem um chat, tem uma inteligência artificial que você pode escrever um livro. Você põe os temas que você quer, ela escreve para você o livro. É, Para que serve isso? Né? e pior de tudo, capaz de um autor ainda ganhar best-seller. Mas né? Isso Mas é gente demais. Fala é muito sobre assustador. essa. Né? E aí a gente vê livrarias como a Livraria Cultura entrando em colapso, né? Ou outras livrarias, grandes redes de livraria entrando em colapso. Tudo bem, a venda online, tá? Mas não é só isso. Eu acho que é realmente fazer um eufemismo, né? Não vou chamar de emburrecimento, mas é um empobrecimento, vamos dizer assim, da capacidade cognitiva dessas novas gerações, né? Os músicos do Medaglia falava disso já. Pois é, perfeito. Falando sobre o novo público, né? A nova plateia, né? Os conteúdos simples que a pessoa está. Perfeito. Mas isso, meu amigo, o Gandhi cantou a bola, né, sobre a tecnologia. O Heidegger, né, o grande filósofo existencialista, cantou a bola que o sentido da existência não pode ser calcado ou baseado
técnica ou forma de tecnologia. Isso vale para gente que é baixista também, né? Se não tiver sentimento, a tua técnica, cara. Era só um som. Pois é, cara, quem gosta muito de técnica é molecada. Eu era moleque, eu tinha, modéstia à parte, para a época, muita técnica, né? Então, era aquela coisa assim. Mas depois você vai amadurecendo e fala: meu, se isso aqui não serve para expressar uma ideia, um afeto, isso aqui não serve para nada, né? E aí Esse você vai ficando mais comedido, né? Mais, a maturidade faz bem, né? Para baixista, né? como que isso, a comportamental, altera, né, os fatos, e também, acho que vou fechar essa pergunta, a outra, como que você vê as transformações, né, geracionais e essa perda, o que que acontece para o público final? Eu coordeno na Sociedade Paulista de Psicanálise o núcleo Winnicott de estudos, né? Que é um psicanalista inglês, que aliás diria que é o mais ligado ao existencialismo, assim. Mas não tem jeito, todo psicanalista é freudiano, né? E eu vou te dizer uma coisa que é muito curiosa. O James Brown teve uma relação muito difícil. Ele foi parar em orfanatos, a mãe rejeitou ele, tá? Então ele tinha angústias muito, tinha feridas narcísicas muito grandes. Isso explica muito do temperamento dele, tá bom? Por exemplo, um outro cara, né, o Jimmy Bolhorn, que eu trabalho desde 2010, é um cara que a família mais estruturada, foi amado pela mãe, pelo pai, e é um cara que trata o músico com cuidado, né? Sabe? Ele está sempre preocupado com o bem-estar do músico. Então eu diria que não tem como fugir desse olhar freudiano, tá? A relação com a mãe vai dizer muito com os pais, né? Vai dizer muito como é que você vai lidar com a música. E aí, parafraseando um outro psicanalista, o Wilfred Bion, que falava, né? Às vezes ser psicanalista é só um sintoma de uma psicopatologia. Vale para música, tá bom? Às vezes ser música você está buscando só o preenchimento narcísico, né? E o que é louco na música, não só na música, mas eu diria que na música, às vezes você não ter talento nenhum não quer dizer que você não vá ser reconhecido ou ser aplaudido ou ter legiões de fãs. É impressionante, né? Como às vezes você tem muito talento, mas você tem uma comunicação que você não consegue se comunicar direito com o seu entorno social e você fica, né, desperdiçado ali em algum lugar. Essa seria talvez a resposta da primeira, né? A segunda, desculpa, você pode repetir? Porque eu me fiquei encavalando as perguntas aí. Mas como que você vê para as novas gerações, né? Porque a gente tinha uma essência cultural, a gente tinha uma base, existia a música, existia um motivo, né? Hoje a gente apenas toca, é fama, é status, é stream, os plays, mas na maioria das vezes não dá para generalizar, tem muita gente boa hoje, mas assim, falando da Sim. essência musical mesmo, como que ela foi se perdendo e como isso pode afetar psicologicamente, né? Enfim, a estrutura da música, da obra. Pois é, Guga, você é bem mais novo que eu, mas acho que você viveu o final dessa fase que a gente reclamava muito das gravadoras, né? Sim. Mas é engraçado, quando as gravadoras desapareceram como business, quer dizer, elas estão aí ainda, né? Mas é diferente. Parece que todo mundo que tinha uma placa de som em casa poderia ser um grande artista, né? E muita gente aí projetando as suas angústias existenciais, psíquicas, nessas interfaces, acabaram por alguns obter fama, outros não, mas acabaram piorando o processo de angústia, o próprio processo de angústia. Mesmo aquele que faz sucesso, para conseguir manter o sucesso, como aquele que se frustra, né? Então, de novo, acho que a gente chega, né, na história do digital e que também a falta de profundidade vai angustiando, né, cada vez mais. Quando eu escuto é engraçado isso, muita gente não vai concordar que eu vou falar, e eu sei disso, mas quando eu escuto um Bruno Mars, é engraçado, para mim é um sujeito que tem uma sensibilidade de buscar lá, nessa época dourada que a gente fala, que a sensação que dava que tinha uma conexão real com a música, né? Para se alimentar, né? Daquilo de autenticidade.
Então, a sensação que eu tenho, o que está faltando hoje em dia é autenticidade, mas como você falou de maneira muito importante, a gente não pode generalizar. Tem, né, tem muita gente boa que tem essa conexão real com a música, porém, essa gente boa às vezes perde muito espaço e lugar para quem é muito mais tem muito mais a capacidade de criar público digitalmente, né? Então, no fundo, o influencer vai levar, né, o prêmio dourado para casa, e não quem realmente é talentoso. Fernando, quais eram as escolas do contrabaixo no funk, né? E como que funcionava todo o ecossistema das gravadoras, todo o processo daquela época? Tá. Acho que é legal a gente voltar até um pouquinho antes do funk, né? Do soul, você tem a Stax, que era uma gravadora de Memphis, era muito intuitiva, não tinha arranjadores, então o Donald Duck Dunn, que era o principal baixista, ou mesmo James Alexander, eram baixistas muito intuitivos, não são tão técnicos, mas muito intuitivos. No norte, a Motown, você tem o Jamie Jamerson, aí sim, né? Na época, tecnicamente, ele era um assombro. Mas aquilo que a gente falou de técnica, né, Guga? Técnica, os anos passam, a técnica vai se alterando. O que o cara fazia, né, era um assombro, hoje em dia, tecnicamente, não é mais. Isso vale tanto para qualquer coisa de performance, isso vale para esporte também, né? O Jesse Owens bateu um recorde, sei lá, na Olimpíada de, sei lá, de 36, que hoje, imagina, né? Talvez qualquer atleta mediano consiga se aproximar disso, né? E aí, mas nos Estados Unidos, aí você tinha uma escola de baixo que dá para dizer que é o Meters, né? Que é o pessoal lá de New Orleans. É uma condução de baixo com muita pausa abrupta. E por aí vai, cara. Em Chicago, a Chess Records era uma cópia da Motown. E aí, funk, cara, funk você tem uns núcleos, assim. O funk, você pega bandas de funk dos Estados Unidos inteiro, né? Da Louisiana, do estado de Nova York, de Miami, você tem a TK Records, KC and Sunshine Band, e por aí vai. Tulsa, né? A Gap Band, os caras nasceram em Oklahoma, né? O último lugar do mundo, você pensa, tem uma banda de funk legal, tem o Gap Band. O Commodores também era do meio oeste, se eu não me engano. Mas você tem uns núcleos, assim, Nova York, principalmente o distrito do Brooklyn, é onde se concentravam as bandas de funk dos anos 70, começando dos 80, que fizeram a cabeça da gente, né? Fatback Band, Sky, Brass Construction, Crowhead's Affair e outras tantas, assim. Curiosamente, você também vai encontrar em Dayton, em Ohio, né? Dayton é uma cidade pequena. Cara, Dayton tinha tanta banda de funk no final dos anos 70, começo dos 80, que eles têm até um museu do funk lá, né? E que eles chamam de alguma coisa na água, né? Something in the water. Né? Por que apareceu tanta banda de funk aqui em Dayton? Então você tem Ohio Players, você tem Slave, você tem mais um monte delas, né? Sun e outras mais. Depois em Los Angeles você tinha Solar Records, né? Que tinha outros baixistas também, outro núcleo de funk, um pouquinho mais pop. Aí o Leon Silvers III, um baixista maravilhoso. Mas, cara, cada região vai ter, né, uma característica. Agora, isso é muito bonito, essa diversidade, cara, que é o que acontece aqui no Brasil também, né, cara? A música brasileira é muito rica, né? Mas é que tem uma coisa curiosa lá, isso fazendo pesquisa, né? De novo, voltando para aquele fato, aquela mazela, aquela coisa muito triste da escravidão, mas isso acaba gerando estruturalmente a diferença muito da música negra norte-americana para a música negra brasileira, né? Os senhores de escravos nos Estados Unidos não permitiam que seus escravos tocassem atabaques ou instrumentos percussivos, tá? Aqui era permitido. Então lá eles cantavam. Então você vê que o canto se desenvolve de uma maneira absurda. Aqui cantava e tocava a coisa rítmica. Então, por isso que talvez o samba, se você pegar, mesmo da onde ele veio,
ele é um pouco mais primitivo que os spirituals, né? Que são, né? Por quê? Porque o desenvolvimento vocal deles, por causa das igrejas, inclusive, foi maior. Por quê? Porque era suprimido, era reprimido. Você não podia tocar atabaque e tal, você ia se manifestar de outra maneira. Então, tem fatos curiosíssimos. E isso propicia também, né? Quando a gente pensa no Larry Graham, daquela maneira de tocar o slap, né? De que é absolutamente percursivo, né? Aquilo é uma loucura. Isso quando o Larry Graham apareceu com o slap, no Thank You, né, de 71, do Zayt Family Stone, tinha muito baixista que escutava aquilo e falava, não pode ser um baixo isso, né? Que é isso? Que instrumento é esse, né? Você vê a revolução que deu, assim, né? Mas aí você tem uns malucos, aí uns caras que têm que ser, o Bernard Edwards já faleceu, mas era um gênio dos gênios, né? E outros, cara. Uma vez eu entrevistei o Robert Coolbell, do Quando Gang. Puta, que delícia, cara. Né? Falar de baixo com um cara que foi teu ídolo, assim. Então, é muito rico, cara. É muito rico, né? Música é a base de tudo, né? Eu conheço pouca, na verdade, É, a única coisa, matéria que faz você mexer o corpo, né? Inconsciente. total. E a alma também, né? Alma, você A tem. música tem um poder, assim, né? Um filósofo do romantismo alemão, o Schiller, falava que a música, ela, igual à religião, ela tem a capacidade de fazer o ser humano se sentir pertencente, se sentir transcendente e encontrar bem-aventurança com como é que ele falava, Guga? Com uma vantagem, apesar dele ser um religioso, que não tem a dialética se Deus existe ou não existe. A gente não precisa se preocupar de ficar respondendo isso simplesmente porque a música ela coloca a gente lá na transcendência na hora que ela vem, né? Aquilo que mexe com a gente. Música é tudo, né? Música salva vidas, né? Literalmente. E desculpa a pergunta, eu sei que eu sou entrevistada, mas eu tô curioso aí como por que um Rickenbacker, cara? Da onde você quem foi o cara que fez tua cabeça? O Geddy Lee? Pior que não. Depois Não? disso era da pesada, do Leme mesmo. Eu ficava no, Ah, Motorhead, que legal. eu ficava tirando o desenho do Rickenbacker, minha infância no colégio. Tinha umas aulas chatas, eu ficava desenhando Ah, trabalho. total. E daí, quando eu tive a oportunidade, né, o irmão de uma amiga minha trabalhava numa importadora e cansava de ver meus cadernos cheios de Rickenbacker. Ele falou, cara, tô em Nova York e Ah, tô com três na minha frente, um de cada cor. Escolhe a cor que eu quero. nossa, Eles têm Osasco. Né? que legal a história. Tá vendo? Essas histórias constituem a gente, né? Sim. São Era, tesouros que a gente tem, né? tenho 18 anos, eu ia comprar um carro, comprei um baixo. Então, Te entendo perfeitamente, né? Saiu para comprar um é, carro, voltou com um contrabaixo. Quantas vezes eu não saía para vender um baixo e voltava com outro e não vendia é. aquele que eu fui vender, né? E a parte dos caras do contrabaixo, quem são os top 3 que você mais curte? Para mim, o mais importante da história foi o Jamie Jamerson. Acho que todo mundo concorda, né? Pela revolução que ele trouxe. O Bernard Edwards, meu ídolo máximo de adolescência. Quando eu escutei Everybody Dance a primeira vez, eu falei, não é possível, né? Isso aqui não está acontecendo, né? Ai, puxa, top 3 é sacanagem, né? Quem seria o terceiro? Puxa, que difícil, cara. O terceiro, muito difícil. Eu teria mais uns 20 aí, mas vai, vamos colocar talvez um cara que é pouco conhecido de uma banda chamada Sky, chamado Gerald LeBon. É, é uma banda do Brooklyn, de Nova York. Ele tem um quê de Bernard Edwards, mas é maravilhoso, assim, talvez um pouco mais intuitivo, um pouquinho menos técnico, mas cada linha de baixo também, fica a dica aqui, Sky, uma banda muito legal, comecinho dos anos 80, assim. Mas você falou em uma entrevista
sobre, numa live sobre ele ter tido desafios, né, no final da carreira e acabou tendo, tendo bastante desafio pelo esquecimento, acho, pelo básico. O Jamie Jamerson tinha problemas, ele tinha um vazio existencial. Eu li lá o Stanley of Shadows of Motown, mas não tem informações suficientes para, né, para a gente poder, pelo menos, né, criar uma possibilidade de entendimento por que que ele tinha tanto vazio existencial, né? Agora, isso eu tenho certeza, rapaz. Toda a revolução que ele traz o Jamie Jamerson trouxe para o contrabaixo, sempre tem a ver com a parte psíquica da gente, a parte afetiva, né? Então você vê, era uma inquietude muito grande, né? Então aquilo fica impresso na arte, mas ele se permitiu a criar tudo aquilo porque ele estava na autenticidade dele, de alguma forma aquilo passou para a música, né? Era uma busca de simbolização. Quando eu falo de simbolização, é encontrar representações e linguagens daquilo que eu sinto, né? E o ser humano é movido a isso. E isso a gente pode representar pensando, falando, pintando, musicando, tocando baixo, a gente pode simbolizar. Mas era um cara muito angustiado e ele tinha um reconhecimento em Detroit daquela época, ele era o rei dos estúdios em Detroit. E quando a Motown vai para Los Angeles, é uma cidade 20 vezes maior que Detroit, 20, talvez mais até. É uma cidade onde tinha uma cena musical muito competitiva. Era uma cidade que muita gente não conhecia ele, porque a Motown também não dava crédito nas gravações, o que é um crime, né? É, Até hoje, cara, é difícil encontrar informações quem foi que gravou o baixo no tal gravação, porque a Motown não dava nomes, né? E por aí vai, cara. E ele acaba morrendo de tanto beber. Por quê? Porque ele chega em Los Angeles, ele não é reconhecido. Imagina, Jamie Jamerson, o cara que inventou essa coisa, né, da sincopada no sentido de semicolcheia. Não existia isso antes dele. Tinha produtor que chegava para ele e pedia, falava, James, faz com slap isso daqui, né? Ele não sabia. Aliás, o precision dele, as cordas eram tão altas que era impossível você dar um slap, né? Corda lisa, que nunca tinha sido trocada. A sorte que o filho dele, o Jamie Jamerson, que seria o Jamie Jamerson, chamava Júnior, mas ele também, o pai também era Júnior, né? Então, o Jamie Jamerson Júnior, filho do Jamie Jamerson, né? Era um baixista moderno, ótimo, excelente baixista, também gravou muita coisa boa, que dominava o slap. Então, ele indicava o filho e o filho, às vezes, indicava o pai. Mas é a sensação de não ter olhar, a falta de reconhecimento que acabou gerando tanta angústia nele e cada vez mais ele bebia para tentar preencher esse vazio. É uma tristeza, assim, né? E o baixo dele perdido, ninguém sabe, né? O famoso precision dele, ninguém sabe onde está, né? Tem gente que fala, não, tá ali no museu, não sei. Não, isso não está certo ainda se aquele é o baixo mesmo. Talvez esteja perdido embaixo de alguma cama de alguém aí que comprou o baixo numa loja de penhor, sei lá, por $30, não sei, né? Para fechar, Fernando, qual que é a dica que você dá para os contrabaixistas, músicos, aspirantes aí, para empreender nas suas carreiras, no contrabaixo, no funk, na música como um todo? Puxa, cara, eu diria para você que é ficar atento à tua autenticidade, fazer o que você realmente gosta, né? E de repente, de repente não, as oportunidades vão surgir e ter coragem para abraçá-las, né? Mas sem forçar muito a barra também, porque senão você acaba se queimando também no sentido isso que eu te falei no começo da entrevista, né? Às vezes eu vejo pessoas que estão numa super exposição, cara, e acaba gerando um efeito meio inverso, assim, né? Mas lembrando uma passagem do Bhagavad Gita, né, o livro sagrado dos hindus, quando Arjuna tem que travar uma batalha, ele está com medo de travar a batalha,
e desce Krishna e fala, né? Arjuna, só existe uma maneira de fazer a vida valer a pena ser vivida, é com coragem, né? Então, músico no Brasil tem que ter muita coragem, mas se é o que te dá sentido na vida, faça, dê um jeito de fazer, né? Eu diria que é isso. Nossa, ficou muito filosófico esse final, desculpa, Google, muito subjetivo, tá? Fernando, obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, por, né, compartilhar com tanto carinho com o nosso público aí, tanta história, tanta experiência extraordinária aí com a gente. Puxa, Guga, eu que te agradeço. Aliás, você sempre foi muito gentil assim com o meu trabalho, sempre foi muito. Te agradeço muito mesmo. E fiquei tocado com o que você falou quando você era menino, que você vinha de sábado para vir atrás das informações. É muito bonito, isso é um tesouro. Isso te constitui hoje no que você se transformou, tá? Teu programa é muito legal. Te agradeço demais a atenção que você despendeu a mim, tá bom? Obrigadíssimo, amigo. Valeu, mestre Fernando Savas. Obrigado, Guga. Timbres, um mundo do som. Assegure que o nome da sua dupla, banda musical ou nome artístico seja único, impedindo que copiem seu sucesso e confundam seu público. Registre sua marca com a New Company. Formalização da atividade profissional, aula de projeção e viabilidade financeira, definição de metas e objetivos, arquitetura de marca, construção de marca pessoal, linguagem sonora, gêneros de conteúdo para podcast, liderança e desenvolvimento de competências, neuromusic e muito mais. Tudo isso você encontra em empreendedorismomusical.com.br.